Tudo bem, pessoal? Vamos para mais um ataque de internet. Esse daqui é o interceptação de tráfego. Cuidado com essa palavra, eu escrevi tráfego e não tráfico, certo? Tráfego, basicamente a gente sabe na nossa vida real, vamos dizer assim, que é basicamente um transporte de alguma coisa, certo? Passagem de um ponto ao outro. Tem tudo a ver com a rede, certo? Então, olha só. Interceptação de tráfego também é chamada de sniffing, que é como se fosse farejar, farejando aqui, né, com ING. E a definição fala o seguinte: é a inspeção de dados que trafegam na rede. Essa rede pode ser cabeada ou Wi-Fi. Se for cabeada, o computador, notebook, que seja o dispositivo, tem que estar conectado na mesma rede dos demais, né? Por exemplo, pegar um cabo de rede que sai de um switch, por exemplo, e conectar no seu dispositivo. Isso pode acontecer em empresas, pode acontecer em laboratório de informática, assim por diante. Se tem um cabo sobrando, ou a pessoa puxa um cabo que era para ser usado em um computador local e aí coloca no notebook dele, ou então no Wi-Fi, principalmente se for uma rede Wi-Fi aberta, aquela rede que não tem senha, mas a gente vai falar mais disso ainda hoje, ainda nesse vídeo. Já foi falado um pouquinho, né, mas vou falar um pouquinho mais. Então, a gente vai inspecionar alguns dados que estão trafegando ali pela rede usando um tipo de programa, que é um programa do tipo Sniffer, tá bom? Os farejadores. Ainda nesse vídeo eu vou te mostrar alguns exemplos de programas que podem ficar analisando a rede em busca de pacotes, e se forem pacotes descriptografados, você sim pode ver o conteúdo deles. É assim mesmo, é complicado, tá? A gente pode falar assim, porque é de certa forma bem vulnerável. Quando a gente fala para vocês usarem uma rede Wi-Fi que tenha criptografia, e nem é qualquer criptografia, tá? Existem alguns níveis, a gente vai falar mais sobre isso ainda hoje, mas tome cuidado com algumas redes Wi-Fi, pode ter muita malandragem envolvida, pode ter um atacante, vamos dizer, um hacker, querendo capturar dados de incautos, tá bom? Então cuidado com qualquer rede que você entra por aí. Então, inspeção de alguns dados que vão trafegando pela rede, sendo ela Wi-Fi ou cabeada, usando um programa, tá? Tem alguns no mercado por aí. Se você tiver aquela distribuição Linux que é o Kali Linux, ele já vem com alguns inclusive, mas você pode baixar e instalar tanto para Windows, Linux, tem vários programas e para vários sistemas operacionais, tá? Esse tipo de interceptação de tráfego pode ser usado de forma legítima ou de forma maliciosa, ou seja, para o bem ou para o mal. A gente já viu isso em algum outro ataque, né? Mas esse caso aqui, é lógico que se você está usando de forma legítima, você não vai atacar de forma legítima, né? Mas você pode inspecionar a sua rede, vamos supor que você é um administrador de rede, quer saber sobre a saúde dessa rede, você pode fazer de forma legítima, numa boa, ou até você, alguém de fora, pode fazer uma análise, pode fazer uma inspeção, e se você nota comportamentos estranhos, algum tipo de vulnerabilidade, você pode conversar com a empresa, com o administrador de rede dela, propondo melhorias, tá bom? Ou aqui de forma maliciosa, de forma ruim, né, realmente um atacante aqui da rede, que vai querer extrair dados das pessoas que estão nessa rede. Vamos dar uma olhada aqui, ó. De forma legítima, como eu já tinha falado, pode ser feita por administradores de rede, por pessoas que trabalham nessa empresa, na parte de TI, né, mas principalmente os administradores da rede, para fazer o quê? Para tentar detectar problemas, ou seja, tentar detectar, tá? Alguma coisa que está já acontecendo, um problema que naquele momento está acontecendo, ou então de forma antecipada, você querer ver se está tudo saudável, se as coisas estão acontecendo de forma como você esperava, você vai analisando o desempenho do quê? Da sua rede, por exemplo, de um segmento da sua rede até outro segmento, por exemplo, de um servidor até uma sala, de um servidor até um departamento, de um computador para outro computador, tudo isso você vai podendo analisar, tá? Você consegue ver o volume de pacotes de dados que estão trafegando e se isso está acima ou está abaixo ou está como o esperado. E você vai monitorando essas atividades, vai vendo se tem muito acesso, muita carga, muito pacote indo de um lado para o outro, computadores talvez estranhos, ou então um computador, um determinado computador ou qualquer outro dispositivo que está disparando muitos pacotes de um ponto a um outro e sem motivo. Vamos dizer que ninguém está logado naquele computador, ou mesmo se tivesse, mas está acontecendo um tipo de atividade ali, está tendo alguma questão
inexplicável. Assim, bater o olho, poxa, por que que um computador está disparando tantos pacotes? Talvez aquele computador esteja infectado com algum malware, talvez ele esteja mandando pacotes que vão ocasionar um problema que a gente vai falar num outro vídeo, que pode ser o DOS ou DDoS. Aquele computador pode estar infectado e pode estar sendo como se fosse um zumbi, fazendo parte de uma botnet. Isso tudo a gente consegue identificar com um programa de interceptação de tráfego, tá bom? De forma legítima, então, você não quer atacar ninguém, mas você quer ver, você quer basicamente monitorar uma atividade dentro da sua rede, tá? Geralmente uma rede corporativa. E de forma maliciosa, é claro que você pensa em usar isso para o mal, né? Então, é feito por atacantes, ou seja, os hackers, né? Para capturar informações sensíveis, informações sigilosas, vamos dizer, informação que é importante, informação que é pessoal, do tipo senha, número de cartão de crédito, arquivos, você pode capturar logins, e aí você tem um e-mail, né? Se você sabe um e-mail e sabe uma senha, e se aquele usuário não segue aqueles princípios de senha, que eu também vou colocar aqui no card, como criar uma senha segura, né? Você tem que, de preferência, colocar senhas diferentes para vários serviços. A gente já falou sobre isso, tem o link aqui no card para você tomar mais esse cuidado. Porque se tem um e-mail e uma senha e essa combinação é descoberta por um atacante, é lógico que ele vai tentar usar isso em vários outros serviços, porque na média as pessoas vão usando a mesma combinação para vários produtos diferentes, vários serviços diferentes. Não seja essa pessoa, tá bom? Mas aí você pode pensar, pô, mas como que a pessoa vai capturar essas informações minhas? Eu estou em um computador e a pessoa está em outro. Sim, é possível. Dependendo, principalmente, né? Dependendo do caso que você está numa rede que tenha hubs, lembra que a gente já falou sobre isso? Que lá na aula de internet e protocolo, se você quiser, vai lá na playlist, tem um vídeo só sobre hub, que a gente comentou semestre passado, que quando chega uma informação, um pacote de dados no hub, ele não manda diretamente para aquele computador que pediu, que, o destino, né, daquele pacote. Ele vai mandar para todos os dispositivos da rede. E nesse momento, se essa rede não for criptografada, qualquer um na rede que tenha um programa de interceptação de tráfego vai conseguir pegar esse pacote e abrir, ou seja, ver o conteúdo desses pacotes de dados. É complicado mesmo, tá? Aqui eu escrevi, ó, se você tiver uma rede criptografada, você estará mais seguro. Não é 100% seguro. Coloca isso na sua cabeça. Nada em tecnologia da informação é 100% seguro. Quando a gente está falando de segurança da informação, nada é 100% seguro. Sempre tem brechas que a gente já conhece, talvez que um atacante conheça e o administrador da rede ainda não. Talvez tenha alguma brecha que tem no seu sistema operacional e o fabricante de sistema operacional ainda não corrigiu. Tem de tudo. E existem vários níveis de criptografia. Mais para frente a gente vai abordar bem isso daí, esse assunto de criptografia, tem um histórico e tudo mais, mas só para você ter uma ideia, na rede Wi-Fi, por exemplo, tem pelo menos três: WEP, WPA e um WPA mais avançado. A WEP, que é um tipo de criptografia das mais básicas, já foi quebrada faz muito tempo e de forma até que tranquila. Hoje você consegue ter programa que consegue quebrar isso. Então, muito cuidado. Não é também porque você está em uma rede com criptografia que você está 100% seguro e tudo mais. A gente nunca está 100% seguro, esse é um ponto importante, mas o que a gente pode tentar fazer é se precaver de algumas coisas, tomar cuidado com algumas redes que a gente entra, principalmente aquelas redes abertas, que não tem senha. Se a rede Wi-Fi não tem senha, ela não tem criptografia, mas não é porque ela tem senha que ela vai ser criptografada de forma adequada, tá bom? Cuidado com isso, desconfie de algumas redes que tem aí à disposição. Imagina, às vezes até acontece de alguém criar um ponto de acesso via o próprio notebook dele ou via alguma antena, um aparelho dele. Ele cria um tipo de rede SSID, né, um tipo de rede, que é com um nome muito, muito parecido do que o aeroporto que você está, ou do que a escola que você está, do que a empresa que você está. Então, muito cuidado. Às vezes você acha que está entrando realmente na rede do shopping, na rede do supermercado, e alguém pode ter criado um nome muito parecido. Você entra naquela, nem pede senha, e aí você tem que tomar cuidado com que tipo de informação que você vai mandando lá para a rede. Tipo, vai acessar que site? Você só vai procurar alguma coisa no Google? Acho que é um pouco mais tranquilo. Você vai ver notícia? Eu acho que é mais tranquilo. Agora, quando você vai querer fazer compra online, vai querer usar o app do banco ou um site, né,
Internet Banking nesse tipo de rede, tome muito cuidado, porque a gente não sabe se tem alguém por ali de olho interceptando os pacotes, se ele já não tem um outro programa também que consegue descriptografar um pacote de dados, e então é um risco que a gente vai correndo, né? Lógico que a gente não pode ficar com uma paranoia gigantesca achando que sempre vai ser invadido ou capturado, mas tome algumas preocupações, tá? Pode existir algumas redes que tem gente mal intencionada que vai capturando pacotes de dados. Se ele não tiver criptografia, é basicamente num clique dentro do programa que intercepta o tráfego, você já consegue ler a mensagem. Pode ser foto, pode ser o login, pode ser a senha, assim por diante. Se tiver criptografia, vai começando a dificultar para o lado dele. Não quer dizer que está 100% seguro, lembre-se disso, tá bom? E aqui eu coloquei alguns softwares, sniffers, né, que são dedicados nisso. Alguns fazem outros papéis, inclusive, mas um aqui, que é um dos mais conhecidos, é o Wireshark, roda em Linux, roda no Windows também. Vai ter um vídeo depois aqui no canal mostrando como é que baixa, como é que instala e como é que usa, algumas funções bem breves aqui do Wireshark. Mas também tem esse Metasploit, que assim, o foco dele nem é muito ser interceptador de tráfego, ele é bem focado em pen test, teste de penetração de redes, mas quando você tenta entrar numa rede desse jeito, você também acaba fazendo uma interceptação de tráfego. O Nmap, que dá para você instalar junto com o Wireshark, também é para interceptação de tráfego, é sniffer, e o Aircrack, que também tem esse papel de interceptação de tráfego, mas ele também consegue localizar redes que, entre aspas, podem estar ocultas, redes Wi-Fi, que não estão com o SSD sendo divulgado, e ele também pode servir para quebrar a criptografia WEP. Olha o risco, então veja bem e tome muito cuidado com isso. Não é porque uma rede está criptografada que você está 100% seguro, principalmente se a rede tem a criptografia WEP, que já é antiga, ela é mais básica, vamos dizer assim. Um programa desse, por exemplo, pode capturar pacotes que estão criptografados com esse nível e descriptografar muito facilmente. Então tome cuidado, tá bom? O que a gente vai ver depois nas aulas, mais para frente, é o nosso Wireshark, tá bom? E aqui tem um print, tem um exemplo do Wireshark aberto, tá? Então você repara que aqui ele está para capturar, ele está capturando pacotes de uma porta de rede, de uma placa de rede. Isso daqui é bem a cara de Linux mesmo, né? Aqui tem a versão do Wireshark, maravilha. E aqui são todas as capturas que ele está fazendo. Ele geralmente mostra a origem, mostra o destino, mostra qual é o protocolo daquele pacote. Então a gente vê aqui alguns pacotes TCP, tem também esse protocolo HTTP, tem o TLS, que é basicamente de criptografia, né? Algum pacote criptografado. E aí ele vai mostrando algumas informações. Ó, ele clicou aqui nessa parte HTTP e ele já mostra aqui qual que é o site que a pessoa estava entrando, navegador, entre outras tantas coisas. Informação que foi basicamente a pessoa só ter instalado este programa no computador, no dispositivo dele, habilitou uma ou outra permissão e os dados estão na rede, né? O Wi-Fi, os dados estão no ar. Então, cuidado com isso. A gente vai ver de forma meio breve, mas vai ter vídeo mostrando como é que baixa, como é que instala, como é que eu chego nesse ponto, como é que eu escolho a placa, vamos dizer, a porta de rede que eu quero analisar, e aí o Wireshark fica analisando todos os dados que estão trafegando naquela sua placa de rede. E a placa de rede do seu computador pode capturar dados de outros computadores, tá bom? Então, aqui, inclusive, né, a gente vai vendo esses endereços que são IP, né, o IPv6, de origem e destino, e tem vários e vários. Se você deixar por, sei lá, meia hora, dependendo do fluxo de dados numa rede, vai ter muita informação, mas tem como filtrar. Eu só quero ver o que é do protocolo HTTP, eu só quero ver o que é do protocolo TCP e assim por diante, tá bom? Então, gente, a parte da interceptação de tráfego foi isso. Tome muito cuidado, vê os links que eu estou indicando ali do lado direito, na parte de cima aqui do vídeo, que tem um, recapitulando, né, sobre o Hub, tem um sobre o que mais? A parte de segurança mesmo, né, de criação de senhas, como criar uma senha segura, e a gente se vê no próximo vídeo ainda sobre ataques de internet, tá? Até a próxima!